O ponto é que nós não parecemos compreender qual é o significado de tudo isso. Aqui eu me refiro à vida. Qual é o significado da vida? O que são esses problemas com os quais nos defrontamos com eles todos os dias? Por que eles estão aqui? Por que eles se apresentam? Existe algo aqui que nós precisamos ter uma aproximação muito clara, muito vívida, muito direta, muito real. Nós estamos na vida e temos na vida um desafio: é ter a compreensão daquilo que nós somos, daquilo que você é, dentro desse contexto. Esta não compreensão disso é o que tem estabelecido em nossas vidas toda forma de desorientação, de complicação, de sofrimento e de desordem. O ponto é que nós estamos na vida para termos uma compreensão de nós mesmos. Veja, as pessoas às vezes perguntam qual é o significado da vida. Sim, nós precisamos ter uma compreensão do significado da vida, desde que esta compreensão não seja verbal, intelectual. Todo o nosso esforço na busca do entendimento, de uma aproximação compreensiva de algo, em geral, ela é meramente intelectual. E essa não é a forma de nos aproximarmos da vida. Não podemos nos aproximar da vida intelectualmente, através das palavras. Então, se me proponho a ouvir algo sobre a vida, ou a ler algo sobre a vida, isso fica a nível intelectual. Só há uma forma de nos aproximarmos da verdade, do significado da vida. Qual é o significado da vida? Se é essa a pergunta, só há uma forma de nos aproximarmos disso. É vivendo, tendo uma direta vivência da realidade, que é o viver. Intelectualmente, verbalmente, através de palavras, tudo que nós temos são símbolos, são imagens. Nós somos muito agarrados a formulações verbais, a descrições, a conceitos, a modelos de ideias. Isso explica todo esse padrão em nós de nos agarrarmos com muita facilidade a crenças. Então nós saímos desta crença para aquela outra crença, desse modelo para aquele outro modelo. Então, intelectualmente, estamos sempre nos estabelecendo em crenças. O ponto é que entendimento a partir de crenças, conceitos, palavras, ideias, isso não é compreensão. Então vamos ver aqui claramente qual é a diferença entre ter uma compreensão da verdade sobre quem nós somos, o que representa a compreensão da verdade do que é o viver e, portanto, o real significado da vida. Perceber a diferença disso para a aproximação meramente intelectual é fundamental. Assim, não se trata de intelectualmente, espiritualmente, no sentido que as pessoas dão a essa palavra aí fora, ou filosoficamente, ou teoricamente, teologicamente, ter uma compreensão daquilo que é a verdade que nós somos e a verdade sobre quem é Deus.
Então, para muitos, ter uma compreensão do significado da vida é ter uma aproximação religiosa, mas religiosa no sentido dessa assim conhecida espiritualidade, que ouvimos falar sobre ela todos os dias, de práticas religiosas, de sistemas religiosos ou de crenças teológicas. Portanto, também não é isso. A verdade da compreensão da vida está na compreensão de como nós funcionamos, a compreensão de como nossa mente funciona, a compreensão daquilo que é você, é a compreensão daquilo que é a vida. Para nós existe essa minha vida e a vida. Então nós falamos da vida como algo separado daquilo que nós somos. Vamos compreender a vida filosófica, vamos compreender a vida divina, vamos compreender a vida espiritual, vamos compreender a vida das relações, dos relacionamentos humanos, vamos compreender a vida profissional. Então, nós dividimos a vida. Então, tem esse eu e tem a vida. Então, tem a minha vida, a sua vida, a vida divina, a vida humana, a vida espiritual, a vida filosófica, a vida profissional. Então, nós estamos dividindo tudo isso. E aqui estamos lhe dizendo algo que pode soar bastante desafiador. Só há uma vida, e essa vida é você em seu ser. Este ser que é você, sendo a realidade da vida, contém todos esses outros aspectos da manifestação da existência. A compreensão disso, não a busca de um entendimento particular de um desses aspectos dessa assim chamada vida religiosa, vida espiritual, vida humana, vida profissional, mas a compreensão da vida, a compreensão desse viver é a compreensão da realidade divina, porque a única vida presente é a vida de Deus, desta coisa inominável, indescritível, que está além deste sonho. Notem, como temos falado aqui, temos diversos vídeos aqui no canal lhe mostrando isso. Aquilo que nós chamamos de vida, nesse aspecto humanista, é apenas o sonho de uma identidade que é o eu, o ego, presente, tendo uma particular vida. Tanto é assim que usamos a expressão minha vida. O ponto é que não há minha vida, só há vida. E essa vida não pode ser pessoal, particular. A vida de um centro que é o eu, esse eu se vê separado desse você, se vê separado de tudo à sua volta. Esse eu acredita estar vivo, sendo alguém dentro da experiência do viver. Tudo isso precisa ser visto, precisa ser investigado. Então, ver isso, tomar ciência clara disso, investigar isso, é tornar possível a compreensão. E quando há compreensão, temos a libertação deste sonho
de identidade separada, não há esse sentido de um eu com sua vida, um eu dentro do seu mundo, um eu dentro do seu sonho, um eu dentro de sua existência, um eu separado do outro. Esse eu é o sonho, esse eu é essa assim chamada minha vida, esse eu é esse assim chamado o outro. Não há qualquer separação. É isso que precisa ser visto. O fim para essa ilusão é a liberação, é a libertação do sonho do eu. Então estamos num direto contato com a imensidão, a indescritível realidade da vida, que é a realidade de Deus. Todo problema humano, todo problema de insatisfação, de incompletude, de infelicidade para o ser humano está exatamente nesse princípio de dualidade, onde tem eu e a vida, eu e o mundo, eu e o outro, eu e os meus pensamentos, eu e os meus sentimentos. Então, isso nos mantém dentro de uma condição psicológica de existência, onde uma identidade está presente, se vendo como um agente, alguém que é responsável por pensamentos, sentimentos, ações, pela própria e particular vida. Esse padrão de existência é autocentramento, é de puro autointeresse egocêntrico. Portanto, nossas ações são ações egocêntricas, os pensamentos são egocêntricos, os desejos são egocêntricos, o medo está presente em razão desse egocentrismo, a ansiedade está presente em razão desse padrão de inveja, de busca por mais, de ambição. Então, a condição psicológica do ser humano é de desordem, naturalmente psicológica. Isso se reflete em todas as áreas desta assim chamada particular vida deste eu. Haverá um fim para isso? Será possível descobrirmos uma vida livre deste eu? E naturalmente livre deste centro, que tem esta sua particular vida, neste sonho de identidade separada? Este sonho de identidade separada nos coloca separado da realidade única, que é a realidade de Deus. Aqui estamos dizendo para você que a aproximação da verdade, da compreensão de como você funciona, a verdade disso é a verdade do autoconhecimento. A compreensão desta verdade, que é autoconhecimento, revela um natural estado de ser, que é amor, que é liberdade, que é felicidade, que é o seu natural estado de meditação. Nesse estado está presente esta liberação, esta liberdade, deste sonho, desta vida egocêntrica, desta vida particular, desses diversos padrões de divisões, de representações e modelos egocêntricos de ser alguém na existência,
nesse instante, nesse momento. Aqui o que estamos vendo juntos é a possibilidade de uma vida única, real, não da particular vida de alguém. Percebam a beleza do que estamos dizendo? Essa incompletude de ser é a incompletude da condição psicológica da identidade egóica, na ausência da revelação do real significado da vida. Um trabalho se faz necessário para cada um de nós. Essa sua aparição nesse cenário, que a gente chama de vida humana, essa sua aparição nesse cenário é para uma descoberta, é para uma constatação. Eu diria que você nasceu para descobrir que nunca nasceu, que tudo isso é um sonho que termina quando o sonhador termina. Não que literalmente esse sonho desapareça quando esse sonhador desaparece. Se esse sonhador desaparece, esse sonho é a totalidade da vida, mas não há mais esse elemento que é o eu, o ego, que é esse sonhador, que se vê como uma entidade separada da vida e criando todas essas seções, essas divisões. Uma vez que isso tenha sido criado pelo eu, sendo sustentado pelo eu, nesse autocentramento, ele está infeliz, ele está insatisfeito, ele está em separação e, portanto, em conflito. Porque sinto essa dor da solidão? É a dor do isolacionismo que o ego tem, que o ego carrega? A realidade do seu ser é a realidade única. Mas ela não está isolada, ela não está separada. É o sentido de um eu, de um ego, que se vê separado, necessitando de algo, de uma completude que jamais alcança em realizações externas, e em razão disso a dor está presente. Então não importa se você é alguém famoso, rico, poderoso, se você é alguém, se vê separado daquilo que tem, daquilo que possui, e portanto o medo está presente, o sofrimento está presente, o anseio por mais, que é sofrimento, está presente, o medo de perder o que tem ou acredita ter está presente. Então, é nesse sentido de separação que está o sofrimento, neste sonho, onde o sonhador é o centro do seu particular sonho, do seu ilusório sonho. O fim para este sonhador é o fim do eu. Então, toda essa representação de vida, de existência, é um simples sonho, mas não é o sonho particular mais do eu, do ego. É o sonho divino, é o sonho de Deus. Então, um estado se torna possível nesta realização quando o pensamento termina. Quando temos a resposta para a pergunta: como me livrar dos pensamentos? A compreensão para essa resposta é a compreensão do real significado da vida, da real vida divina, da real vida de Deus para cada um de nós. Porque estar se movendo no pensamento é estar se movendo no sonho. Uma vida além do eu é uma vida além do pensamento, além desse centro ilusório de uma identidade egóica.
Um pensamento prático e objetivo ainda se mantém? O seu nome, o seu endereço, o nome de alguém, a ocupação profissional, tudo isso requer a presença do pensamento? Não é disso que estamos falando? Estamos falando do fim da ilusão de uma identidade separada da vida. Estamos falando sobre o fim do eu, sobre o fim do ego, sobre o fim da ilusão de uma identidade presente. Na antiga Índia, os sábios chamavam esse estado de ser pura consciência, livre deste sonho de Túria, o estado de Túria, o quarto estado possível. Nós temos diversos vídeos aqui no canal investigando isso com você. Esse estado natural de ser pura consciência, onde há só uma única vida, não a vida do eu, mas a real vida de Deus, é o estado de Túria, seu estado natural. Então você está vivendo além do estado de vigília, do estado de sonho, daquele sonho que você tem à noite, quando o corpo dorme, e além desse estado de sono profundo. Então há um quarto estado possível, que é o estado de Túria, é o quarto estado possível. Então esse estado de sonho, de sono e vigília ocorre neste sonho particular do eu, do ego. Se este sonhador desaparece, algo novo está presente. Esse algo novo é a presença da realidade do seu ser. Alguns chamam isso também de o despertar espiritual ou despertar da consciência. É o seu natural estado divino, possível nesta vida. Isso é o fim para toda confusão, é o fim para todo sofrimento. Para esse propósito, nós temos encontros online aqui, que ocorrem nos finais de semana. É algo realmente muito maior do que um encontro como esse aqui, de um vídeo, ou 2 ou 3. Ocorre nos finais de semana, nós temos 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Tudo bem? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação.